Olá, crianças! Hoje a nossa aula vai ser gravada, tá? Nós vamos falar sobre ortografia. É o nosso assunto de hoje, quinta-feira, né? Dia 8/10, página 14 e 15 do livro de língua portuguesa, certo? Ortografia. Além da aula aqui, eu tô deixando um PowerPoint para vocês lá na plataforma também, tá? Na biblioteca de classe de língua portuguesa. Então, nós iremos falar sobre a escrita, né, de palavras terminadas com AM e AOTIL. Como a gente já está estudando verbo, né, nós já estamos nos tempos verbais, falando de presente, passado, futuro, a gente já sabe um pouquinho, né, que as palavras terminadas, os verbos terminados em AM, eles se encontram no passado, e os que terminam em AOTIL, futuro, né? Então, eu deixo lá uma anotaçãozinha para vocês não esquecerem, quando vocês tiverem dúvida ao escrever, né, palavras terminadas nessas duas terminações aí. Então, vocês vão atentar-se para as observações que eu deixo para vocês, para que a gente possa realizar uma atividade, tá? Essa atividade nós vamos realizar em sala, das páginas 14 e 16, tá? E a 15 vai para casa, tá bom? Então, olha lá, crianças. Nós vamos falar aqui de ortografia e laboratório de palavras, certo? Dentro da ortografia, nós temos regrinhas, né? Dentro da língua portuguesa, nós temos várias regras, que nós já conversamos sobre essas regras, né? Que nós temos que seguir. E aqui dentro da ortografia não é diferente, tá? Você vai perceber essas regrinhas, que para eu escrever corretamente verbos que apresentem essa terminação, eu tenho que observar a intensidade da pronúncia ao pronunciar as palavras terminadas em AM e AOTIL, tá? Quando eu pronuncio cada palavra dessa, né, eu vou observar se a terminação ela vai cair. Quando a terminação é AM, ela cai sempre uma sílaba átona. O que é uma sílaba átona? Nós sabemos que a sílaba átona é aquela sílaba que não tem muita força dentro da palavra, diferente da sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é a sílaba forte, a sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade na palavra. Então, quando vier com a terminação AM, né, esses verbos, a terminação AM, ela sempre vai cair uma sílaba átona, sem nenhuma força. Já quando ela tiver a terminação AOTIL, tá? Ela vai cair uma sílaba tônica. Então, toda vez que ela for AM, a terminação dessa palavra, ela vai ser uma palavra paroxítona. E quando ela tiver a terminação AOTIL, ela vai ser uma palavra oxítona, tá? Então, quando ela tiver a terminação AM, ela é uma palavra paroxítona, e quando ela tiver a terminação AOTIL, ela é uma palavra oxítona, tá? Ou seja, ela tem a sílaba tônica, é ela, AOTIL, tá? Já a AM, ela não vai ser uma sílaba átona, né? Ela não vai ser uma sílaba tônica, ela vai ser uma sílaba átona, na verdade, tá? Sem nenhuma força na palavra. Então, vocês aqui, ó, dentro da atividade, essa primeira atividade vocês vão tirar de letra. Vocês vão fazer a ligação desse foguete à terminação que leva as palavras para o futuro, tá? Então, o futuro, eu sei que a terminação é o quê? AOTIL, né? Então, você vai ligar o foguete até a terminação AOTIL, tá bom? Que é a terminação do futuro. Você vai marcar a trajetória. Então, vamos lá? Logo em seguida que você marcar aqui, você tem esse poema, tá?
onde eu irei ler o poema. Depois vocês irão ler também, né, com calma, para poder responder, claro. Aí ele diz que no passado e no futuro, preste muita atenção para os dois não misturar, pois só vai dar confusão. Os políticos prometem, se ganharem a eleição, se mentiram no passado, no futuro mentirão. Então aí eu tenho um poema de Pedro Bandeira, né? Mais respeito, eu sou criança. São Paulo, Editora Moderna, 2002. Depois que você lê o poema, né? Você diria que é mais importante conhecer o passado ou o futuro, crianças? Claro, né, crianças, que vocês vão perceber que para eu conhecer o futuro, eu também tenho que, para eu entender, né, o futuro, eu tenho que conhecer o passado, tá? Então, é isso que o poema quer nos dizer, que para eu conhecer o futuro, eu preciso conhecer o passado desses políticos, né, que o texto aí diz. Então, o passado também tem a sua importância, tá bom? Então, é uma brincadeira de palavras, né, propostas aqui no poema com as terminações verbais am e ao-til, ou seja, no passado e no futuro, certo? O que ele diz aqui, ó? Copie do texto, né? Copie os versos do poema em que aparecem as palavras passado e futuro, associadas a uma forma verbal, tá? Então, vocês vão copiar, crianças, as palavras, né? Passado e futuro, associadas à forma verbal, tá? Então, como é que eu vou fazer essa atividade? Eu vou escrever o quê, tá? Eu vou escrever passado. Aqui no passado, eu vou escrever o que eu vou tirar lá que me remete ao passado. Se os políticos mentiram no passado, né? É isso que eu vou escrever aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui. Se mentiram no passado, mentiram com a M, né? Porque é passado. Se mentiram no passado, tá? E aqui no futuro, como é a frase que vai me remeter para o futuro? Muito bem. No futuro, mentirão, né? Com a o-til. Se mentiram no passado, no futuro também irão mentir, não é, crianças? Aí eu tenho a letra C, tá? Aí você escreva aí, por favor, tá? Para que você possa observar. Olha, eu vou retirar do texto, tá? Eu vou retirar do texto do poema, né? Na verdade, as palavras passado e futuro. Só que eu vou ter que colocar na forma que ela se encontra lá no texto, no poema, tá? Se mentiram no passado, no futuro também vão mentir, né? Ou seja, no futuro eles mentirão, tá? Então, assim nós escrevemos a frase da letra B, que ele pede que eu escreva a frase associada à forma verbal do passado e do futuro. Vamos lá, para que passamos adiante. Deixa eu ver aqui aonde termina a página 14. Aqui na primeira questão você vai ligar, tá? Você vai ligar o foguete, né? Com os verbos cantar, falar, dançar
a terminação que representa o futuro, tá, crianças? Que representa o futuro. Então, eu vou ligar para qual bandeira? A bandeira de cima ou a bandeira de baixo? Para a bandeira de cima, né? Eu vou achar a linha que vai me levar até o AOTIL, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Na letra C, ele diz para eu transcrever, ou seja, eu tirar lá do texto, crianças, né, lá do poema, né, os verbos dos versos que você copiou. Quais são os verbos desses dois trechos que eu copiei na letra B? Eu vou escrever aqui os dois verbos. Tia, eu vou escrever os dois verbos? Sim. Você vai escrever os dois verbos que você... Na verdade, é só um verbo, né, crianças? Ele vai estar modificado, na verdade, né? Ele vai estar na sua forma modificada, no passado e no futuro. Então, você vai escrever no passado, mesmo jeito que você escreveu lá, que está lá em cima, né? Passado. Mentiram, né? Com terminação AM. Então, você bota aqui, mentiram. E no futuro, você bota mentirão, com AOTIL, tá? Mentirão. Pronto, tá? Eu escrevi os dois verbos que eu copiei na letra B, dentro lá do verso, né? Que eu escrevi o verso lá na letra B, aqui eu só quero os verbos. Na letra D, ele diz, esses verbos, eles estão conjugados em que pessoa gramatical? Na primeira pessoa, na segunda, na terceira, na primeira do singular, na segunda do singular, na segunda do plural. Em qual pessoa gramatical eu conjuguei esses verbos? Tá? Quem disse na terceira pessoa, não é, crianças? Acertou. É na terceira pessoa do plural, né? Do plural, mentiram e mentirão, né? Eles mentiram e eles mentirão. Aqui tem um tio, tá, crianças? Ó, um tio. Na terceira pessoa do plural. Agora ele quer saber qual é a diferença na escrita dessas duas formas verbais. Tá visível, né? O que nós estamos falando? Das terminações. São as terminações, né, criança? Que terminações são essas? AM e AOTIL, não é isso? Uma indica o passado e a outra indica o futuro. Perfeitamente. Então, a diferença na escrita das duas formas verbais é a sua terminação, que o AM indica o passado e o AOTIL o futuro. Pronto. Feito isso, crianças, eu passo para cá, ó. Tá? Copiem aí, por favor. Feito isso, eu vou observar também, né, essa observaçãozinha que ele deixa para mim. Aqui, ó, ele diz, né, que na terceira pessoa do plural, os verbos terminados em AM, para indicar o passado, aí ele dá alguns exemplos. Falaram, prometeram, mentiram, como está lá no poema, e terminados em AOTIL, para indicar o futuro, que a gente falou desde lá do começo, né? AM, passado, AOTIL, futuro. E ele dá exemplos de alguns desses verbos no futuro. Falarão, prometerão e mentirão.
todos terminados com aotil, porque todos estão no futuro, ok? Entendido isso, crianças, nós passaremos para o laboratório de palavras, que eu também deixo lá uma anotaçãozinha lá para vocês, tá? A página seguinte, que é a página 15, você fará em casa, tá? E a 16 nós faremos agora, que é o laboratório de palavras, certo, crianças? É o gênero textual notícia, que a gente já está até um pouco entendido, né, da notícia do bimestre passado, que nós trabalhamos a notícia. Eu vou aplicar essa notícia onde? Dentro do uso, né? O uso dos tempos verbais. Aqui eu vou trabalhar os tempos verbais, tá? Então, nós iremos fazer aqui a leitura do texto, certo? Para que a gente possa resolver a atividade, né? As questões. Na escola quilombola. O ensino nas chamadas escolas quilombolas inclui o conteúdo escolar regular, que é dado para todos os estudantes, mas destaca a explicação da formação dos quilombos, da relação Brasil-África e da mistura da cultura africana com a brasileira. É uma escola igual a qualquer outra, porém diferente nesse aspecto, concorda? A diferença é que a escola quilombola é construída com recursos do programa Brasil Quilombola, do governo federal. São espaços pensados para os quilombolas e que em tudo lembram a herança cultural dos quilombos, tá? Então, olha, nós temos aqui, né, uma imagem de uma escola quilombola, tá? Nós temos aqui também de onde foi tirado esse texto, que foi do acervo, né, na escola quilombola. Nós podemos acessar para... Vamos ver se abre aqui, para que vocês possam observar. Ele também não quer abrir, né? É um acervo, tá? De fevereiro de 2019. Então, ele pede que eu faça lá no texto que eu li, né? O texto que fala sobre a escola quilombola. Ele pede que eu faça o seguinte. Segundo o texto que nós acabamos de ler, que você pode ler mais de uma vez, tá, crianças? Não entendi, eu volto, tá? Que relações culturais são destacadas na escola quilombola? Vamos voltar lá para o texto. O ensino nas chamadas escolas quilombolas inclui o conteúdo escolar regular, que é para todos os estudantes, mas destaca a explicação da formação dos quilombos, na relação Brasil-África e da mistura da cultura africana com a brasileira. Olha aí, crianças, que relações culturais, né, são destacadas na escola quilombola? A cultura africana e a brasileira. Tá bem aqui a resposta. Aí eu venho, né, e coloco que as relações, tá? Vou colocar bem explicado. As relações entre as culturas, tá? Africanas e brasileiras. Essa é a relação cultural que se destaca no texto, não é? Escola quilombola, tá? Então, são as relações entre essas duas culturas, a africana e a brasileira. Ok, agora, né, eu vou lá no texto e sublinho, ou seja, eu passo um tracinho em quem, gente? Nos verbos do texto. Lembrando que verbo, crianças, são aquelas palavras que indicam que
ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? O verbo, ele indica ação. Não vamos confundir verbo com substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, nada disso. O verbo, ele tem que indicar a ação. Então, você vai lá e sublinha aqui no texto todos os verbos que você encontrar no texto. Depois, eu vou para a segunda questão, que ele diz: agora, imagine que essa escola será criada somente no ano que vem. Copie o texto alterando o tempo dos verbos quando necessário. Então, crianças, eu vou mudar os verbos somente quando necessário, certo? Então, olha, vou mostrar aqui para vocês como vai ficar, tá? Para que você, aqui os verbos que eu vou sublinhar no texto. Pronto. Deixa eu diminuir. A letra A são as relações entre as culturas africana e cultura brasileira. E a letra B são os verbos que eu vou sublinhar. São os verbos que estão em rosa, né? São os verbos que você vai sublinhar dentro do texto. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos sublinhar aí os verbos, por favor. Depois, nós iremos modificar esse texto, né, criança? Somente, olha, o verbo inclui, ele vai para o futuro, vai ficar incluirá, né? O verbo destacará. O verbo ser, vai ficar será, né? Ou seja, é uma escola, será uma escola igual a qualquer outra, né? Então, vai ficar assim: o ensino nas chamadas escolas quilombolas incluirá o conteúdo escolar regular que é dado para todos os estudantes, vírgula, mas destacará a explicação da formação dos quilombos, da relação Brasil-África e da mistura da cultura africana com a brasileira. Será, né? O verbo ser, será uma escola igual a qualquer outra, porém diferente neste aspecto. Concorda? A diferença é que a escola quilombola será, tá? A diferença é que a escola quilombola será construída com recursos do programa Brasil Quilombola do governo federal. Então, serão espaços pensados para quilombolas e que em tudo lembrarão a herança cultural dos quilombos. Pronto, eu modifiquei o texto, apenas os verbos que necessitavam serem passados para o futuro. Então, é o que vocês irão fazer, tá? Agora, vocês irão ver os verbos que estão aí grifados, né, que estão destacados. Você vai ver quais que você precisa passar para o futuro. Você vai reescrever esse texto. É a última questão, certo? Então, depois que você escrever, você lê se realmente você passou o texto para o futuro. Somente os verbos que são necessários, tá, criança? Você passar para o futuro. Tinha dado é o verbo dar, tá? Então, crianças, eu vou deixar lá na plataforma, tá? Essa atividade que nós resolvemos e o PowerPoint que eu preparei também com algumas dicas sobre a escrita dos verbos com as terminações AM e AOTIL, tá bom? Então, até sexta-feira.